Se tem uma época que a gente reclamava e alguns assim até odiavam, era a época de escola. Mas se a gente soubesse o que era um boleto chegando, a gente nunca tinha reclamado. E hoje em dia todo mundo sente saudade. Seja da falta de obrigação, seja dos amigos ou até dos materiais escolares, que eram motivo de status dentro da sala de aula. É deles que a gente vai falar hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Os nossos pais ficavam até em choque quando chegava janeiro, porque tinha IPVA, IPTU pra pagar, né? Tinha lista de material que às vezes era gigantesca, e isso hoje é a gente, né? E quem estudou na escola pública sabe que às vezes até papel higiênico eles pediam, como se alguém tivesse coragem de ir lá no banheiro da escola, né? E não fosse tragado por aquele vaso que parecia o poço da morte. E assim como o papel higiênico, tinham outros materiais que a gente tinha, mas nunca ou quase nunca a gente usava. Vamos dar uma relembrada neles hoje, que hoje vai lembrar um tanto de dinheiro que seu pai e sua mãe gastaram à toa. Eles vão ficar bem tristes se eles assistirem isso aqui, né? Então, vambora! A matemática já foi motivo de trauma para muita criança. E na hora que chegava na tal da geometria, meu filho, o bicho pegava. Mas quando se fala em matemática, o bicho pega em qualquer hora, na verdade, né? Porque era um tal de achar o X que ninguém sabe. Olha se tá debaixo da carteira aí, gente. Não, mas eu achei um chiclete aqui. Será que se eu mascar, tem algum problema? E aí tinha umas equações de primeiro grau, né? Que eram super difíceis. Eu inclusive, ó, que chegou ali no X, meu filho, na 7ª série. Equação de primeiro grau na 7ª série, foi a primeira recuperação que eu tomei. Não? A nossa antiga 7ª série. Que é muito diferente do que eu sei realmente o que é a diferença. Aí quando a gente achava que a matéria tinha acabado, aparecia uma equação de segundo, terceiro grau, assim, 4º grau, aí vinham os alienígenas, era complicado. Muita criança olhava pro livro e quando via esses nomes esquisitos, só conseguia ser uma coisa. Nossa, mas eu vou apanhar tanto quando sair a nota da minha prova. Papai do céu, proteja o meu popô. Ai, moleque, eu vou te bater até te virar do avesso. Mas nessa fase, 2 objetos de plástico geralmente eram pedidos na lista de material. Eram o esquadro e o transferidor. Se a gente usava, assim, aí já é uma outra história, né? Tanto que se eu te perguntar pra que serve um e pra que serve o outro, muito provavelmente você não vai se lembrar. Não sei. A não ser que você seja um engenheiro civil, né? Um arquiteto ou coisa parecida. Ou dependendo, assim, depende, né, também. Porque tem uns aí que... Mas vou sanar sua dúvida aqui, ó. O transferidor era aquele redondo, ou a meia-lua. Ele servia pra gente conseguir identificar um ângulo a partir de um ponto de 90 graus, entendeu? Não que alguém soubesse o que isso significava na época, né? Já o esquadro, que parecia um triângulo com um buraco no meio, você pode até não entender mais, mas vai se lembrar quando eu disser que ele é usado para traçar linhas paralelas, oblíquas e perpendiculares, entendeu? Só pra você não se sentir perdido aí, igual na época da escola, eu vou tentar te explicar. Linhas paralelas são aquelas traçadas uma do lado da outra, sem que elas se cruzem lá no final, sabe? Tipo 2 pistas de uma rodovia. Já as oblíquas são retas que quando se cruzam, formam qualquer ângulo que seja diferente de 90 graus, que é aquele ângulo reto, né? Da hipotenusa, que é o escambau A4. E as perpendiculares, hoje no Telecurso 2000, formam exatamente um ângulo de 90 graus, também conhecido como ângulo reto. Agora, pra que a gente usa isso algum dia na vida, né? Eu não descobri até hoje. Só se você for fazer um loteamento, for fazer um negócio, mas fora isso, não serve pra nada. Aí, só de lembrar disso, eu consigo ver aquele vermelho escorrendo da nota no meu boletim, aquela tinta, né? Dói tanto. Tinha gente que tinha o kit completo, né? Com 2 esquadros e um transferidor. E ficava ostentando aquele monte de acrílico pela escola. Isso sem falar do compasso, que também sempre tava lá no estojo e só servia pra gente furar o dedo quando ia pegar alguma coisa que a gente usava de verdade. O único compasso que deu alegria pra gente foi o Romário, entendeu? Que andava tortinho igual um compasso, assim, ó, mas jogava muita bola. Uma outra matéria que era tão bobinha, a gente nem ligava, ou era tão difícil que a gente não entendia nada, era o inglês. Assim, o português já era tenso. Imagina o inglês. E olha só, eu só tenho uma coisa assim, que na minha escola todo ano era o verbo to be. E a professora era a mesma. Ela sabia que a gente já tinha estudado isso, mas era impressionante. Ela tinha amnésia. E para ajudar os alunos, muitas vezes era pedido um dicionário de inglês e, dependendo da escola, um dicionário de espanhol também. A gente precisava, sabe, de um dicionário também para os professores. Tinha uns que a gente não entendia o que eles falavam, né? Assim, principalmente na faculdade.
dificuldade, né, Bárbara? Tem uns eslováquios, ninguém entende. E eu lembro que tinha gente que tinha muita dificuldade de mexer nos dicionários, porque tinha a parte de inglês, português e a de português e inglês. Aí virava uma confusão danada. E no final das contas, era uma das coisas mais caras que eles pediam na lista de material, e uma das que a gente menos usava. No máximo, quando podia, a gente usava numa prova, né? E mesmo assim não conseguia entender nada do que tava lá nas perguntas. Hello, what's your name, motherfuckers? Você abriu o dicionário, eu tô só fazendo fita aqui, tá? Não tô entendendo nada. Será que quem escreveu isso era alfabetizado? Eu tenho certeza absoluta que muita gente usou muito mais o dicionário de inglês quando tinha que entender um trem de um jogo lá que tava jogando do que na aula mesmo. Eu aprendi inglês só jogando Tibia, né? Fica aí a minha dica pra você de inglês. É muito louco lembrar que naquela época, quem gostava de jogar já comprava um jogo novo sem saber se ele tá em português. Ele normalmente não tava em português, né? Nem legenda tinha e muito menos dublado. Tanto que o videogame foi a FISC, né, de muitas crianças dos anos 90 que tentava tanto entender o que estava aparecendo na tela que aprendeu um monte de palavras. Mas na escola mesmo assim, meu filho, era uma raridade abrir aquele dicionário na aula. Mas também, né, os gringos vinham pra cá e só falavam Hello, Gugu, hello, Domingo Legal. E a gente não pode ficar errar o que eles estão falando e nada disso, né? É danado. Mas você sabe o que é um outro erro? É você não se inscrever nesse canal. Eu vou até falar em inglês pra você ver. Você deveria se inscrever nesse canal porque chegaremos a 2 milhões de inscritos. Hello, Gugu. Hello, Domingo Legal. Então clica no botão vermelho aqui embaixo para você badalar o sininho e você ajudar a Nerd Show a crescer e dominate the world. Entendeu? Então clica aí, ó. Tem até o QR Code, aponta e inscreve no canal que eu tô te esperando. Quando a gente é pequeno e tá vendo aqui esse filme de sessão da tarde, tinha uma coisa que sempre me fazia pensar. Aqui a gente usa uniforme, enquanto lá nos Estados Unidos, os adolescentes podiam ir com a roupa que eles quisessem pra escola. Aí a gente ficava assistindo aqueles filmes e séries que passavam na escola e ficava pensando como que devia ser legal chegar na escola com aquela camiseta nova, né? Já que as nossas geralmente eram todas iguais. Ou era branca com o logo da escola no peito, ou a mais comum aqui que era cinza sobre cinza, né? Sobre tons de cinza. Parecia que tinham feito aquela camisa com papel reciclado, sabe? Ou então aquele negócio que você usa pra enxugar as mãos do banheiro, assim, ó, que é cinza. E de vez em quando tinha o nome inteiro nas costas, você lembra também? E o sonho de muita criança era chegar no colegial, que em algumas escolas, quem tava no terceiro ano podia fazer um uniforme meio estilizado, sabe? Você colocava o nome de todo mundo, os apelidos, e a frase de Orkut que colocaram na minha camisa do ensino médio. A sua também? Nem todos conhecem o quê, mas todos queriam saber ser como eu. Aí tem um Garfield na frente, é um trem horrível. Mas se teve uma coisa que não pegou mesmo, foi o uniforme de frio. Tinha escola que mandava nossa mãe comprar um moletom com o logotipo da escola e outras até mandavam comprar a calça junto. Mas essa lei era frequentemente quebrada. E a época do inverno era que a gente mais chegava perto de uma escola americana, porque cada aluno tava vestido de um jeito, né? O moletom da escola não pegou, porque a blusa de frio era muito cara e geralmente não tinha muito mais do que uma ou duas. E para comprar uma exclusivamente para época de frio da escola, era um dinheiro considerável para quem não tinha tanta grana assim, né? E eu lembro que tinha uns fornecedores oficiais, né? Mas sempre dava para dar uma economizada maior comprando uma camiseta branca em qualquer lojinha barata, levando a costureira do bairro para bordar o logo ou a estamparia para fazer o desenho. Era mó venda casada esse negócio. Essas costureiras eram praticamente as nossas lojas americanas antes de ir no cinema, né? Mas pode ser que você não saiba, mas tem vários motivos para as escolas adotarem o uniforme. Primeiro, que eles poupam os alunos de usar umas roupas boas para ir na escola, né? Porque a gente tem roupa de sair e é para sair, não é roupa de ficar em casa, surrando e tudo mais. Segundo, que os uniformes, como o nome já diz, servem para uniformizar todo mundo. Assim, a pessoa que tem mais grana e consegue comprar uma roupa de marca, não pode ficar esfregando na cara dos coleguinhas assim, Pedrinho usa Gucci. Só dava pra fazer isso com tênis, né? Com boné, com um carro que deixava ele lá, mas só isso. Tinha uma menina que ia pra minha escola, a mãe dela tinha uma Hammer, era todo dia de um Jeep do serviço secreto americano, parava na porta da escola. Era meio estranho. E por último, eles servem pra trazer um sentimento de pertencimento àquele grupo escolar, né? Você canta o hino, põe a mão assim, ouviram do Ipiranga, porque toda escola tinha um hino, e era um hino bem estranho. E também ajuda um adulto a identificar se aquela criança faz ou não parte do quadro de alunos de uma escola. Só devia ter pensado numa cor diferente do branco ou cinza, porque todo dia a camiseta chegava numa imundície, principalmente se fosse branca, né? Você rolava no chão, era uma tristeza. Se eu te disser que na escola a gente usava um negócio chamado quadro de valor de lugar, ninguém vai concordar comigo. Assim, eu não usei
esse trem não vem colocar palavras na minha boca, senhor Nerd Show. Mas aguarde e confie, porque você vai desbloquear um trem na sua cabeça. Tinha um estojinho que vinha com os palitos, ou senão a gente usava palito de sorvete mesmo, para aprender como contar as centenas, as dezenas e as unidades. Você lembra disso? Não era a coisa mais barata do mundo e acabava que a gente usava pouquíssimas vezes. Porque os professores não tinham lá aquela disposição para mexer com essas coisas. Mas não dá para condenar eles também. Porque quando tinha qualquer coisinha que saía do convencional, a sala de aula virava um pandemônio, meu filho. Era uma tristeza. O quadro valor de lugar, ou QVL, era usado nas primeiras séries e depois não tinha muito o que fazer. Ou ele ia pro seu irmão ou pro seu primo mais novo. Ou ficava esquecido em algum lugar de casa pra você falar assim: nossa, você lembra do QVL? Nossa, era tão legal. Usei uma vez. Ele funcionava como uma tabela onde o aluno colocava a quantidade de palitinhos que representavam uma unidade. A cada 10 a gente movia para a casa das dezenas e assim por diante. Para perceber que um palitinho é uma unidade, 10 são uma dezena, 2 bloquinhos de 10 eram 2 dezenas, que eram 20 unidades e por aí vai. Pelo menos quando era o de palito de picolé, a gente tinha que usar bastante ele, né, para trazer ele para a sala de aula. Aí era bom. Mentira, a gente comprava um sacolinho assim, ó, prontinho. Era muito triste, não podia tomar esse picolé. Mas a gente falando do QVL me fez lembrar de um outro negócio praticamente luxuoso que a gente tinha que usar. E acabava que era uma aula no máximo e depois nunca mais, que era o ábaco, você lembra? Ele era aquele quadrado com algumas linhas ou varetas de ferro no meio, cheias de bolinhas achatadas de cores diferentes. Era difícil de entender como é que aquilo funcionava. Basicamente, a gente tem as casas decimais, unidade, dezena, centena e etc. Quando a gente separa duas bolinhas da unidade, temos o número 2. Preparado com o telecurso 2, viu, Bárbara? Quando a gente separava 2 na dezena, tinha o 20, na centena, 200, entendeu? Ele é usado para fazer somas ou subtrações e deixar esses números visíveis. Tipo essas duas bolinhas separadas em cada casa somadas dá um número 222. E aí dá para somar e subtrair números grandes, mas vai precisar de uma pedagoga para explicar esse negócio aí. Só sei que na época que esse instrumento milenar era usado, ele custava caro e depois ele ficava lá encostado. E só para esclarecer, o milenar não é exagero não, porque tem uma estimativa que ele foi inventado na Mesopotâmia há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Você sabia disso? E ele tem esse nome que ele vem do grego e significa tábua de cálculos. E eu tenho certeza que muita gente não sabia que o nome desse negócio era ábaco. Imagina um adolescente hoje em dia, né? Vai achar que é um app. Onde que eu baixo esse tal de ábaco? Será que eu posso mudar minhas roupas com ele? E vamos combinar? Eu acho que não existe material escolar mais anos 90 do que tinta guache. Nossa senhora. Todo período escolar a gente precisou de tinta guache. Tinha aqueles potinhos pequenininhos que vinham umas 8 cores, que eram os mais em conta, né? Mas tinha aqueles bonitos num potão, ou então aquele que parecia uma aquarela, né, do pintor francês. E era difícil de achar os números de pincel, porque às vezes tinha que comprar um dos fininhos, um médio, um maior, e isso tudo deixava os materiais de arte bem caros. E lógico que nada esperava a caixa de 36 cores da fábrica. Esse trem da fábrica dói, né, vá? Nossa senhora, era bonito demais. Assim, claro que quando sua mãe ia lá comprar, ela falava assim: toma, pode ficar. Só os playboy tinham, né? Mas como não era todo mundo que tinha, também não usavam muito. Mas vamos voltar pro guache, pros pincéis. Esses sim eram caros e a gente usava poucas vezes. Às vezes as tintas até venciam, a gente nunca tinha usado. Pensando bem, eu acho que eu nunca nem usei um guache dentro do prazo de validade, né? Eu acho que o trem já vem vencido. Mas também não vou culpar os professores de artes, porque o risco de explodir um pandemônio nas aulas que tinha um guache eram grande demais, né? Vocês sabem bem do que eu tô falando. Pra um carinha colocar uma bombinha dentro de um negócio de guache não custa, né? Você deve saber disso. E se você tem uma história muito boa com guache, põe embaixo nos comentários que eu quero saber. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E se você gostou, faz o seguinte, ó, vai ver mais vídeo aqui. Tem uma roleta russa de vídeos aqui pra você assistir. Uma coletânea Good Times BHFM pra você ver, tá? Tô esperando você. Inscreve no canal, deixa joinha, faz aquele esquema todo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!